ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, nesse 26 de outubro, fazendo hoje com a visita do nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, que vai fazer a exposição dessa noite. Como já está aí na tela, são as Pérolas de Sabedoria de Neio Lúcio. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma leitura preparatória, que é uma página recebida por Chico e enviada por meu pai, que está nesse belo livro, A Saudade é o Aumento do Amor, publicado pela Vinha de Luz, pelo nosso Geraldinho. Então ele diz assim em uma das mensagens: não me será possível olvidar a natureza, que foi para Jesus um livro de ensinos nutrientes e libertadores. Os lírios do campo, o amor às crianças, a candeia sob o velador, os grãos de trigo e tantas imagens outras com as quais nos induziu a viver com a bênção da realidade acima das ilusões. São símbolos que a riqueza terrestre de agora não pode distanciar-nos, a fim de nos centralizar nos farrapos dourados de uma civilização ameaçada de extermínio pela insânia dela própria. Penso que a coerência deve presidir as nossas instituições doutrinárias e, então, disporíamos de recursos positivos para conjurar os perigos que pesam sobre os destinos humanos. Refiro-me a isso unicamente para preservar em vocês e em nossos companheiros da escola a certeza de que, sem Cristo, toda a pompa dos domínios humanos da atualidade se destina ao pó. Então, nós vamos fazer uma oração que é dele mesmo, de meu pai, que está no livro Rocha dos Séculos. Nosso bendito Pai, neste teu dia
erguemos nossos corações a ti e pedimos tua bênção para o nosso entendimento, tua luz para as nossas consciências, tua direção para os nossos caminhos humanos. Que a tua bênção de paz nos envolva todos, os filhos da terra e os da eternidade. Que o teu socorro desça aos corações que sofrem, tua luz se instale nas consciências dos que recalcitram contra os aguilhões. Que a tua bênção de coragem levante as forças dos desanimados, dos humilhados, dos tristes, e a luz do teu pensamento nos visite para entendermos, hoje e sempre, as tuas mensagens de amor no Evangelho de teu Filho. Por ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Antes de passar a palavra ao nosso amigo Geraldinho, eu tenho também aqui umas cartinhas que as crianças da Escola Jesus Cristo enviaram parabenizando a escola pelos 86 anos. Então, tem aqui a cartinha do Nelson Afonso. Eu sou novo na Escola Jesus Cristo e está sendo muito bom. Da Sofia, Escola Jesus Cristo, estou com muita saudade de estar aí. 2 anos sem estar com você. Espero que essa pandemia acabe logo para nos vermos de novo. Esse é o dia dedicado a Deus. Não achava que ia ter essa pandemia e que nós iríamos nos separar. É muito bom estar aí. Quando eu ia, sempre voltava feliz para casa. Obrigada às pessoas que ajudam a escola. Deus os abençoe. E a Carolina. A Escola Jesus Cristo me faz bem. Sinto muita saudade dos professores, que são bons e muito legais. E me deixam juntinha de Jesus. Que beleza. Todas estão mandando cartinhas para a escola. Então, vamos escutar agora as pérolas de sabedoria do nosso querido professor Neio Lúcio. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, Flávio. Eu, em nome da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, estou abraçando todos os amigos da Escola Jesus Cristo, na sua pessoa, na pessoa da nossa querida Dona Hilda Tavares, a quem devemos tanta gratidão, tanto amor, tanto carinho, e parabenizando todos vocês pela marca histórica dos 86 anos, não é isso? De fundação da escola, agora 26/11/2021. Nós escolhemos para o tema, em comum acordo com Dona Hilda e o Flávio, pérolas de sabedoria. Isto porque todos nós sabemos muito bem a fonte cristalina de sabedoria que sempre foi a mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Nós buscamos na figura do professor Neio Lúcio, que em última encarnação tomou o nome de professor Arthur Joviano, como nosso guia nesse trajeto de aniversário. Isto porque, por revelação dele próprio e por revelação do Emmanuel, através de Chico Xavier, na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, a família Tavares, que fundou a Escola Jesus Cristo, tem laços profundos de ligação espiritual também com a família Joviano. Esta é uma imagem da Fazenda Modelo na época em que Chico Xavier lá trabalhava. A família Joviano residia no andar de cima. Nesta janela dupla se realizavam 2 vezes por semana o culto do Evangelho no lar, dedicado ao professor Arthur Joviano, que mais tarde viemos a saber ser o benfeitor Neio Lúcio, todas as terças e quartas-feiras à noite. Chico Xavier, depois do serviço profissional, lá estava para o serviço espiritual. Neste primeiro andar, na época aqui de 1935, entre 35 e 45, a gente não sabe precisar a data da foto,
vocês estão vendo 3 arcos cobertos de vegetação. Foi aí, neste local, que Chico Xavier psicografou todos os romances de Emmanuel. Psicografou também as obras de Humberto de Campos e também todos os trabalhos ditados por André Luiz até Evolução em Dois Mundos. Aqui nós vemos outra parte da fazenda. Na janela da esquerda era o local onde Chico Xavier trabalhava como escriturário da Fazenda Modelo, do Ministério da Agricultura, ao lado também da Wanda Amorim Joviano, colega dele de trabalho e filha do casal Joviano. O pai dela, Dr. Rômulo Joviano, era o diretor da Fazenda Modelo. Aqui vemos uma imagem mais distanciada da fazenda, onde no 2º andar, na parte administrativa, trabalhou entre 1931 e 1959 Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Aqui os funcionários da Fazenda Modelo naquela época. Dr. Rômulo está no centro da foto, à minha esquerda, que está de gravata, cabelos brancos, e o Chico, vocês podem ver de terno escuro, mais para o lado da minha direita. O Chico jovem, aí na década de 40. Todos os demais eram colegas dele, funcionários públicos federais do Ministério da Agricultura. E esta é uma imagem que nós recuperamos da família Joviano, do professor Arthur Joviano, pai de Dr. Rômulo. Aqui uma visita do professor Arthur Joviano, que é este simpático velhinho que está de pé no centro da foto, ao lado do seu filho, Dr. Rômulo Joviano, e também da esposa e do general Aurélio de Amorim, que era pai, o sogro do seu filho, pai de Dona Maria Joviano, que está ao centro, sentada. Esta foto é do final da década de 20, início da década, aliás, final da década de 10, início da década de 20, na Fazenda Modelo, final da década de 20, 1927, exatamente no ano que Chico Xavier começaria a trabalhar mediunicamente com 17 anos de idade. O casal, Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano, que mais tarde Emmanuel vai escrever sobre eles, que são personagens principais de 2 romances de Emmanuel. Os 50 anos depois, e nós estamos vendo, então, o senador Elvídio Lúcius e sua esposa Alba Licínia. No romance Renúncia, nós estamos vendo o Cirilo Davenport com a sua esposa Madalena Villamil. Aqui o professor Arthur Joviano, Neio Lúcio, com os netos Wanda, Amorim, Joviano e Roberto, ainda crianças, na década de 20. Aqui vamos vê-lo também sentado na Fazenda Modelo, ao lado dos netos, e o filho dele, Rômulo e Maria, com ainda bebê, o Roberto, ainda no início da década de 20. E aqui a família Joviano, em 2 ocasiões, com Chico Xavier de pé. Vamos ver o Chico acompanhando o casal, Rômulo e Maria, sua filha Wanda com o cachorrinho Fly. Interessante que o Chico vai dizer que esse cachorrinho acompanhava Wanda por 500 anos, 5 séculos. Olha que interessante. Na outra foto, as mesmas pessoas acompanhadas dos pais de Dona Maria, o general Aurélio de Amorim e Dona Júlia Pego de Amorim.
Novamente, o general Aurélio e Dona Júlia, também personagens tanto dos 50 anos depois, quanto do Renúncia. E aqui, à minha direita, a entrada principal da parte onde se guardavam os animais da Fazenda Modelo, que era uma fazenda especializada na pesquisa agropecuária, especialmente focalizando a pesquisa da produção do leite e derivados. É importante, muita gente não sabe disso, é importante dizer que o trabalho da Fazenda Modelo, de Pedro Leopoldo, chefiada pelo Dr. Rômulo Joviano, e que tinha em Chico Xavier o seu braço direito, foi que possibilitou o Brasil avançar na produção de derivados do leite, e se tornar, no mundo, o principal produtor. Aí é uma imagem dos sogros do Dr. Rômulo, pais de Dona Maria, general Aurélio de Amorim e Dona Júlia Spinter. Aqui as psicografias originais que a neta deles, a filha do casal Joviano, nos deu de Chico Xavier. Aqui estamos vendo parte dos originais do livro de Neio Lúcio, Colheita do Bem, lá na janela da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. E no primeiro e no último livro do Neio Lúcio, o Sementeira de Luz e no Colheita do Bem, colocamos lá as revelações de Emmanuel e Neio Lúcio, através do Chico, sobre os personagens, não é, nos romances há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, e quem eles eram no século XX. Nós estamos vendo aí que o Clóvis Tavares, nos 50 anos depois, fundador da Escola Jesus Cristo, por revelação de Emmanuel, no livro 50 anos depois, o personagem Rúfio Propércio, grande amigo de Célia Lúcio. E, no Renúncia, ele aparece como Menandro e Padre Guilherme, e no século XX, o fundador da Escola Jesus Cristo, Clóvis Tavares. As primeiras mensagens que publicamos de Neio Lúcio foram fechadas no livro Sementeira de Luz, publicado no aniversário de Chico Xavier, 2 de abril, quando inauguramos a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo no ano 2006. Portanto, já vamos para 15 anos, não é isso? Em seguida veio Sementeira de Paz e o Colheita do Bem. Cada um desses livros tem mais de 600 páginas de bênçãos espirituais que o Neio Lúcio nos informa através de Chico Xavier. E, tirando aquelas frases principais, fizemos um livro comemorativo chamado Pérolas de Sabedoria, tirando as frases do próprio Neio Lúcio, através do Chico, cuja origem foram os 3 últimos livros que eu citei. E aqui vamos, então, fazer essa pequena viagem com Neio Lúcio acerca de suas frases, das suas pérolas de sabedoria, escritas na mediunidade psicográfica de Chico Xavier. Na página 24, tiramos esta frase, que está no Sementeira de Luz, página 375 da primeira edição. E Neio Lúcio diz: fiquemos com a alegria de quem colocou a vontade do Senhor acima dos próprios desejos, permanecendo no dever cumprido com a honra espiritual. Então, quiçá todos nós possamos ouvi-lo, não é? Nesse apelo, que devemos ficar com a alegria do servidor, colocando os desejos da vontade do Senhor acima dos nossos próprios desejos,
e que se isso fizermos, nós alcançaremos a chamada honra espiritual. Na página 28 do Pérolas de Sabedoria, destacamos esta frase do Sementeira de Luz, página 278. O amor é o grande e maravilhoso segredo. Com ele esperamos, trabalhamos e vencemos. Para ele, o século é uma figuração como o milênio vem a ser um minuto. Vejam que profundidade sobre o amor, não é? O grande e maravilhoso segredo para o qual os tempos imemoriais não são nada. O século é uma figuração e o milênio é um minuto para o coração que sabe amar, esperando, trabalhando para vencer com Jesus. Agora, na página 31 do Pérolas de Sabedoria, este outro pensamento do Sementeira de Luz, página 535. Confiemos sempre e sigamos sem medo. Esse deve ser o lema de nossas almas em todas as horas do aperfeiçoamento que a luta nos oferece. Então, a confiança em Deus acima de todas as coisas, a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo é por nós, faz com que sigamos trabalhando e nos aperfeiçoando sem temores desnecessários, sem medos, para enfrentarmos a luta da vida que faz de nós caminheiros da eternidade. Todos nós sabemos que a luta é necessária para o progresso do espírito, pois que todos, como almas falidas do passado próximo ou mesmo distante, precisamos nos reajustar aos padrões éticos e morais do Cristo. Só assim caminharemos firmes no seu roteiro de luz e verdade. Agora, o pensamento que está na página 67 do Pérolas de Sabedoria, cuja origem é o Sementeira de Luz, página 377. Deus, meus filhos, tem numerosos caminhos para chamar-nos. Os mais infelizes não são os homens que sofrem, são os homens que desatendem. Olha que beleza de frase, de ensinamento. Todos temos as nossas lutas, as nossas infelicidades, os nossos desafios. E Deus, nosso Pai Criador, tem numerosos caminhos para chamar-nos, para alertar-nos, para convocar-nos ao serviço do seu amor. E os mais infelizes da terra não são os homens que sofrem, mas aqueles que desatendem ao chamado do Senhor, ao chamado divino. Agora, Pérolas de Sabedoria, página 94, cuja referência é o Sementeira de Luz, página 405. A viagem é longa, as estradas nem sempre suaves, mas se consultarmos atentamente o roteiro de Cristo, que é o Evangelho divino de seu divino amor, atingiremos o objetivo essencial sem desastres ou surpresas angustiosas. Então, isso nos conforta muito. A gente sabe que a viagem é longa, nós somos caminheiros dos milênios sem fim. Até interessante que uma vez eu perguntei ao Chico assim, Chico, nós estamos no início dessa jornada, e ele, aquele jeito dele assim, muito firme de falar, não é? Quando se referia a algum ensinamento doutrinário,
E ele abanou a cabeça assim negativamente e falou assim: não, Geraldinho, nós podemos dizer que já estamos a meio caminho. Nós já passamos muita coisa, nós já sofremos muito, nós já penamos muito. E por isso mesmo a luz do Evangelho já nos favorece o entendimento. Então, isso é um grande ensinamento, né? Um grande conforto de saber que estamos a meio caminho. Falta muita coisa ainda, como diz aqui o Neio Lúcio, a viagem é longa, as estradas nem sempre são suaves, haja vista aí o que estamos vivendo há 1 ano e 8 meses, com uma pandemia global, mas se nós consultarmos atentamente o roteiro de Jesus Cristo, que é o Evangelho divino do seu amor, nós certamente atingiremos o essencial, que é viver sem desastres e sem surpresas angustiosas. Isso é um convite ao nosso próprio burilamento, à nossa própria vigilância, e também para que afastemos qualquer tipo de ansiedade angustiosa ou que afastemos de nós as vacilações que, por vezes, nos arremedam ou nos induzem a desastres maiores. Agora é a página 105 do Pérola de Sabedoria, cuja origem é o Sementeira de Luz, página 263. E aqui vem a chave, olha que interessante. A fé é a chave. Procuremos todos nós abrir a porta. Cada dia de trabalho bem vivido é uma volta solene na fechadura que nos separa das esferas superiores. Eu achei essa imagem extraordinária de Neio Lúcio, né? Que nós estamos diante de uma porta, um portal que nos separa das esferas superiores. E a fé é a nossa chave. E nós podemos exercitar a fé todo santo dia. E toda vez que a gente exercita a fé, não é, no trabalho bem vivido, nós fazemos uma volta solene nessa fechadura da porta que nos separa das esferas superiores. Então, vamos continuar assim, não é? Porque é assim que esse portal se nos abrirá aos horizontes do espírito imortal. O próximo pensamento é o da página 129 do Pérolas de Sabedoria, cuja origem é também Sementeira de Luz, página 246. Jesus é o timoneiro divino. Tenhamos o barco do coração perfeitamente equilibrado. Nem calmarias nos farão estacionar, nem borrascas nos perturbarão. Veja bem que Neio Lúcio aqui fala dos extremos. E se nós estamos num barco divino, que é o barco do coração, e esse barco é divino, sim, porque o timoneiro deste barco é Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos conscientes que estamos nas ondas da vida, no vai e vem da maré. Mas não vamos temer jamais as tempestades, não vamos também nos acomodar no mar da calmaria, porque, como diz Neio Lúcio aqui, nem as calmarias nos farão estacionar, quer dizer, nas épocas de bonança, de calmaria, de ventos fracos, de poucas nuvens, de poucas ondas no mar da vida, nós haveremos de encontrar serviço, né? Porque esse é que é a nossa garantia, serviço do bem. E quando ocorre a borrasca,
as dificuldades maiores, como, por exemplo, estamos vivendo no final dessa grande pandemia global, quando enfrentamos qualquer outro tipo de tempestade, nós temos que ter a fé e a segurança de que Jesus está no leme desta embarcação divina, chamada Terra, nossa casa planetária, e que as tempestades, por maiores que elas sejam, são sempre passageiras. Os furacões, os tufões, os maremotos, todos eles, os tsunamis, todos eles passam. A gente vive alguns dias, algumas horas de borrasca, mas não podemos deixar que a borrasca nos perturbe a marcha. É a hora de ficarmos mais firmes ainda na fé superior, na certeza de que a espiritualidade maior nos sustém firmes na caminhada. Agora é o pensamento da página 143 do Pérolas de Sabedoria, cuja origem é o Sementeira de Luz, página 330, escrito pelo professor Arthur Joviano, nosso benfeitor Neio Lúcio. O livro deve ser o nosso melhor tesouro, em se tratando de patrimônios inspiracionais do mundo. Nele, poderemos receber as mensagens mais nobres, se temos nosso coração inclinado ao bem, à luz e à verdade. E esta é uma grande realidade, desde quando nós recebemos os livros divinos da sabedoria celeste, através dos profetas do judaísmo. Depois, mais ainda, quando recebemos os livros divinos diretamente do pensamento do Cristo, consubstanciados na boa nova do Novo Testamento de Jesus, dos seus 4 evangelistas, dos outros luminares que escreveram as cartas inspiradas por ele, como João, como Paulo de Tarso, como Pedro, e também os livros proféticos, como o Apocalipse de João Evangelista. Vamos nos lembrar também que na terceira revelação, o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus Cristo há quase 2000 anos, consubstanciado na doutrina dos Espíritos, codificada pelo professor Rivail em França, nos legando o Pentateuco glorioso, e se considerarmos cada ano da Revista Espírita um livro, mais os livros subsidiários que Kardec escreveu, vamos ter a contagem expressiva de 33 livros de luz. E com Chico Xavier, no século XX, que veio desdobrar os ensinamentos do Espiritismo cristão, fazendo-nos lembrar de tudo quanto Jesus havia dito há 2000 anos e nos explicando todas as coisas. Lá na casa de Chico Xavier já catalogamos 533 livros de sua mediunidade gloriosa, seja ela psicografia, psicofonia, clareaudiência, clarividência, intuição e até mesmo informações dos seus casos, não é? Então, vejam, é muita bênção que verteu do mundo maior, materializado na forma de livros que estão como nossos tesouros. Por isso devemos, sim, protegê-los, devemos, sim, colocá-los não somente em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações, estimulando os grupos de estudo em nossas casas espíritas, para que possamos compulsá-los em conjunto, uma vez que o estudo em grupo ajuda
cada um de nós a compreender aquilo que nós aparentemente não enxergamos ou não lemos. Então, Neio Lúcio está perfeitamente correto quando afirma que cada livro é um tesouro inspiracional. E por isso mesmo, temos que recebê-lo no nosso coração sempre que estivermos inclinados ao bem, à luz do entendimento e à verdade celeste. Agora é o pensamento da página 145 do Pérolas de Sabedoria, que o professor Arthur Gioviano, Neio Lúcio, escreveu e nós publicamos no livro Sementeira de Luz, página 665. O livro é o companheiro silencioso, o amigo sereno, o enfermeiro sábio e, sobretudo, o mestre tolerante e esclarecido, que conversa com o pensamento sem alarde, imprimindo-lhe direção mais nobre, sempre que inspirado nos princípios que nos regem os destinos para o bem. Veja bem, que maravilha de palavra, não é? O que é o livro espírita? Olha quanta bênção, quanta pérola de sabedoria num livro espírita cristão, especialmente esses recebidos pelas mãos dadivosas de Chico Xavier, aqueles também recebidos pela intuição clara e objetiva do codificador Allan Kardec, bem como os livros do Novo Testamento de Jesus Cristo, não é? Nos dizendo que são nossas companhias silenciosas, são nossos bastões de arrimo, eles são nossos amigos serenos que nos acalmam, que nos tiram dos grandes arroubos ou das inquietações momentâneas. Eles são também enfermeiros sábios, porque fornecem às nossas mazelas morais o conselho justo. Sobretudo, diz Neio Lúcio, o livro é um mestre tolerante e esclarecido, que conversa com o nosso pensamento sem alarde. Então, tem em outra parte dessas psicografias do Chico, nós temos o Emmanuel, uma mensagem maravilhosa também sobre o livro, em que ele vai dizer que, sem o percebermos, nós colocamos essa mensagem no livro Deus Conosco, e ele diz assim, que sem o percebermos, quando estamos lendo, seja no ambiente do nosso lar, seja no ambiente dos grupos de estudos, nos nossos centros espíritas ou instituições espíritas cristãs, quando estamos lendo as informações da vida maior, sem o percebermos, o nosso espírito se eleva aos planos mais altos. E neste momento estamos recebendo bênçãos celestes em torno de nossos passos, de nossos problemas, de nossas lutas, dando-nos coragem, bom ânimo, renovando a nossa fé, infundindo-nos alegria de viver e, sobretudo, disposição a continuar servindo, em nome de Jesus, à comunidade à qual nos vinculamos. Então, sem alarde, o livro vai imprimindo-nos direção mais nobre, uma vez que nós nos decidamos pelos princípios que regem os nossos destinos para o bem comum. Agora, outro pensamento é o da página 177 do Pérola de Sabedoria, que está na 577 do Sementeira de Luz. A palavra de bom ânimo é o melhor elemento fixador do magnetismo irradiante do bem. Isto é essencial para a nossa compreensão
para todos nós que temos algum tipo de trabalho coletivo, seja à frente das nossas instituições espíritas cristãs, seja à frente da multimídia, nas gravações das palestras, seja nas tarefas da fraternidade legítima, em nossas casas de apoio aos mais sofredores e aflitos. E toda vez que recebermos a visita dos mais sobrecarregados, dos mais aflitos, dos angustiados e dos tristes, nós temos que nos lembrar que a palavra de bom ânimo é o remédio, é o melhor elemento fixador do magnetismo irradiante do bem. E quando assim nos ligamos pelo pensamento orientador do mais acima, do mais além, buscando a inspiração dos nossos benfeitores espirituais, através das nossas bocas, nós estaremos colaborando para que os amigos da espiritualidade maior se utilizem daqueles momentos de fraternidade e solidariedade, a fim de irradiarem aos sofredores este magnetismo do bem, fixando-o na criatura que buscou ajuda. E assim nós temos certeza que a palavra de Jesus não é vã. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, nós temos que buscar, sim, a inspiração mais nobre. Temos que bater a porta da espiritualidade maior, a fim de recebermos, sim, o ensinamento chamado fixador do magnetismo irradiante do bem, que é transmutado na palavra de bom ânimo. Agora vamos ver a página 187 do livro Pérolas de Sabedoria, onde Neio Lúcio escreveu no Sementeira de Luz, na página 353. Um dia vocês reconhecerão comigo que a prece pode muito mais que qualquer arma terrestre, se quisermos examinar o caráter construtivo de coisas e situações. Então, a oração é essencial. É a nossa escada de Jacó, onde nós buscamos a inspiração superior. E seja ela de iniciativa pessoal, ou seja, a oração, através da prece coletiva, em que nos reunimos em nossas casas espíritas, em nossos grupos espíritas, em favor dos desorientados e dos tristes, seja na tarefa do passe magnético, seja na tarefa da reunião de desobsessão, em que nós nos focalizamos no socorro aos espíritos dementados e desorientados do mundo espiritual, seja também nas nossas reuniões coletivas de estudo da palavra de Jesus e dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, a prece terá um poder muito maior do que nossa pouca visão espiritual possa supor. E ela é o caráter principal que nos auxilia à construção do mundo melhor de amanhã. Agora vamos ver o que está na página 205 do Pérolas de Sabedoria, também página 354 do Sementeira de Luz. Disse Neio Lúcio: contra a vaidade, a simplicidade. Contra o despeito, o amor construtivo em fraternidade legítima. Contra a má intenção, a gentileza de quem sabe ser útil. Então, aqui nós estamos diante de mazelas da alma
que estão presentes em todos nós, seres humanos imperfeitos, ainda vacilantes no caminho evolutivo terrestre, e o remédio do Cristo, por outro lado. O remédio que nos é dado pela palavra de Jesus, através dos benfeitores espirituais. Então, na nossa alma, temos os males da vaidade, e a receita espiritual é a simplicidade. Com relação ao despeito, à inveja, à intriga, o remédio é o amor construtivo e a fraternidade legítima. E contra qualquer má intenção dos agentes das sombras e das trevas terrestres, o remédio será sempre a gentileza de quem sabe ser útil. Agora damos o pulo para a página 216 do Pérolas de Sabedoria, que é a 257 do Sementeira de Luz. E achamos esta pérola. Levemos à nossa semeadura milenária o adubo da harmonia, do perdão, do esquecimento do mal. Se for necessário, voltaremos 1000 vezes. Então, minha gente, essa aqui é um tapa na nossa cara, né? Porque nós precisamos da semeadura, da harmonia, do perdão e do esquecimento do mal. E muitas vezes nós não estamos praticando essa semeadura. E a palavra de Neio Lúcio é clara: se não caminharmos nesse sentido de nos adubarmos no caminho da vida, no terreno da vida ao qual nos vinculamos, com o adubo da harmonia, do perdão das ofensas e do esquecimento do mal, nós retornaremos aqui à Terra ou aos mundos de expiação e de prova, se necessário, até 1000 vezes, até que aprendamos o que deve ser, na realidade, a nossa semeadura com Jesus e os planos mais altos. Vamos agora à página 244 do Pérolas de Sabedoria, em que Neio Lúcio, no Sementeira de Luz, página 623, escreveu: a confiança em Deus, com aproveitamento dos valores divinos, nas lições de cada dia, é a única estrada de acesso às regiões superiores da vida. Então, se nós almejamos ter acesso às regiões superiores da vida, nesse caminho de verdade e vida proposto por Jesus, nós só temos uma única estrada. E esta única estrada pressupõe que nós tenhamos a confiança em Deus acima de todas as coisas, para que os valores divinos das lições de cada dia tenham aproveitamento integral em nossas almas. Aqui uma imagem já do nosso querido Chico, e com a página 247 do Pérolas de Sabedoria, Neio Lúcio, na 325 do Sementeira de Luz, escreveu: a vida com a fé nunca experimentará o terror da separação. Então, uma palavra muito justa, dedicada àqueles que perderam entes queridos pela morte do corpo físico, não é? Pelas doenças, pelas pandemias, e também aqueles outros que, nossos entes queridos, que, por razões que nos escapam, decidiram se afastar de nós. De vez em quando, a gente recebe o apelo de uma mãe que não tem notícias da filha, ou de um pai que não tem notícia de um filho que sumiu no mundo por decisões próprias. Então, é claro que a experiência é por demais dolorosa, mas
todos nós que pretendemos seguir o caminho de Cristo, com as bênçãos do Espiritismo cristão, nós temos que considerar que com a fé em Deus, com a fé em Jesus, jamais desanimaremos ou jamais experimentaremos o terror da separação, que é sempre transitória. Aliás, o próprio Chico Xavier foi um exemplo de demonstrar-nos a realidade da vida além-túmulo, convertendo-se ele, ao longo dos 75 anos de mediunidade profícua e ininterrupta, entre Pedro Leopoldo, em 1927, e Uberaba, em 2002, numa ponte de luz inesgotável, em que transitaram os espíritos desencarnados, espíritos comuns, familiares, que vieram, através dele, reforçar, junto aos seus familiares terrestres. A maioria deles que nem espíritas eram, diga-se de passagem. A maioria tinha outras religiões, seguia outras escolas religiosas, católicos, protestantes, hebreus, hinduístas, budistas, até mesmo famílias sem qualquer vínculo religioso. Eu diria que 90% das pessoas acolhidas pela mediunidade consoladora de Chico Xavier participavam dessas outras categorias. E os espíritas eram minoria, não é? Mas a tarefa de consolação foi realizada a contento, graças a Deus. E ao longo desses 75 anos de mediunidade, centenas, para não dizer milhares de pessoas e famílias foram consoladas na certeza de que a morte não existe e de que a vida espiritual, nos planos da vida imortal, é uma realidade inconteste. Para terminar, e justamente tensionando fixar esse ensinamento que está afeito à nossa tarefa espírita cristã, sobretudo, tem esta palavra de Neio Lúcio no Sementeira de Luz, a respeito do mundo espiritual, para que venhamos a nos preparar para ele. E ele escreveu: o além-túmulo não é a região privilegiada dos que sabem fazer formosas orações, e sim é a zona para a qual a vida se transfere com seus cuidados e bênçãos, preocupações e alegrias, lutas e tréguas, risos e esperanças, onde a alma, insaciável obreira de Deus, prossegue amando e trabalhando, enriquecendo-se a si mesma e atendendo ao próximo. Veja que linda concisão que Neio Lúcio consegue nos enviar pelo Chico a respeito da vida espiritual. Então, não é uma região, mesmo porque nós ainda estamos longe de fazer jus a essas regiões formosas da vida imortal, não é? Mas a vida espiritual é a continuidade da vida na Terra. É a região para a qual, depois da morte do corpo físico, as nossas preocupações se transferem com os nossos cuidados, com as nossas bênçãos já adquiridas. Daí a necessidade de adquirirmos essas bênçãos da fé, da perseverança, da coragem, do bom ânimo, da alegria de viver aqui mesmo na Terra. Porque se fizermos esta conquista aqui na Terra, com certeza essa conquista nos acompanhará no além-túmulo. Mas é também a região em que as nossas preocupações se transferem. Vemos, por exemplo, que uma mãe que ama seus filhos, aqui na Terra,
não deixa de amá-los, vai continuar amando os filhos, se preocupando com eles que ficaram aqui no mundo terrestre. A vida espiritual é também um pouso de nossas alegrias, todas as alegrias afeitas às nossas conquistas morais, às nossas conquistas éticas, aos nossos trabalhos espirituais, prosseguem conosco. Lá também teremos lutas e tréguas, porque o espírito, ao evoluir na Terra, não alcança a máxima sabedoria, nem o máximo amor. Nós estamos longe disso. Então, por mais que vivamos aprendendo e servindo, temos ainda muito a aprender e muito a servir. E enfrentaremos também novas lutas com tréguas de apaziguamento também. É uma região também, diz Neio Lúcio, para onde nós vamos sim reencontrar com os risos do amor e da esperança, no reencontro das almas queridas que partiram antes de nós e com as quais haveremos de nos reencontrar, sim, renovando aí a nossa fé na imortalidade divina e na imortalidade da alma e na bênção da proteção divina em favor de todos nós, na nossa família espiritual. E será também o local onde a alma, que é o nosso espírito, insaciável obreira de Deus. Achei muito bonita essa classificação de Neio Lúcio. É por isso que nós nunca estamos satisfeitos, né? E isso faz parte do ser humano. Ser insaciável, não se acomodar, querer conhecer, querer saber, buscar, não é? É por isso que na vida humana, ao longo dos séculos, nós construímos a busca da filosofia para compreender quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, quem são as pessoas ao nosso derredor, não é? É por isso também que os nossos homens de ciência, com a sua dedicação à pesquisa, vão também encontrando respostas na ciência terrestre, ampliando horizontes, e por isso cada século é um passo além para os nossos conhecimentos, não é? Então, a nossa alma é, sim, essa insaciável obreira de Deus. E no campo da religião, que nos religa ao Criador, Pai, Deus, Criador, também somos insaciáveis, porque nós queremos buscá-lo, nós queremos senti-lo, nós queremos a sua luz, para que a sua luz reflita na mente, no espelho de nossa mente, a fim de que possamos caminhar em direção de sua infinita sabedoria e também a fim de que possamos, à semelhança dele, amar tanto quanto nos é possível amar, enriquecendo a nós mesmos e atendendo às nossas obrigações com o próximo. Então, com isso, nós encerramos aqui a nossa participação, agradecendo a todos vocês o carinho do convite, não é? E desejando no aniversário da Escola Jesus Cristo, que se completa agora, mais anos de bênçãos, múltiplas irradiações felizes do mundo espiritual superior, felicitando-os a todos na tarefa do bem, da fraternidade, da solidariedade, em busca sempre da luz espiritual de Jesus, que para nós foi muito bem representada nas figuras queridas de Chico Xavier e Clóvis Tavares. Então, nosso abraço. Flávio, receba o nosso abraço junto com sua mãe. Obrigado, Geraldinho. Todos os seus aí.
Você também recebe nosso abraço, que nós somos seus devedores. Porque os livros, né? Esse carinho que você tem a papai, a Carlinhos, a Chico, e a nós imerecidamente, é realmente uma preciosidade nos dias de hoje. Obrigado, querido. Mas E a escola de Jesus Cristo, né? É a escola, não é? É isso mesmo. Mas nós vamos, então, agradecendo a presença de Geraldinho, vamos pedir a ele mesmo para encerrar com uma oração de agradecimento. Senhor Jesus, nas bênçãos com que nos favoreces o ideal superior de servirmos com alegria a tua escola na cidade de Campos. Não temos palavras, Senhor, de expressar a grandeza de nosso reconhecimento profundo e genuflexos de alma e coração. Só sabemos dizer do fundo de nossa alma: muito obrigado, Senhor, por tantas luzes, por tantos serviços, por tantas obras de amor, que vertidas de teu coração magnânimo e compassivo, nos alcançaram as pobres mãos. Fortaleça-nos, Mestre amado, a fim de que os nossos passos vacilantes não tomem atalhos desnecessários e se fixem no caminho de tua verdade e de tua vida, confiantes de que não estamos sozinhos, de que, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nos envias os benfeitores da vida maior, que tão carinhosamente erigiram os fundamentos espirituais da Escola Jesus Cristo, antes mesmo dela se materializar na Terra. E confiantes ainda na tua palavra de bom ânimo e alegria, no serviço redentor que nos cabe executar, sabemos que estes fundamentos se erigirão para mais além na face da terra, influenciando a nova geração que se aproxima de realizar entre nós a regeneração do mundo terrestre. Para todos os trabalhadores deste pouso de luz e bênçãos, nós te rogamos, Senhor, a multiplicidade de forças necessárias na continuidade de todos os serviços e, sobretudo, Mestre amado, nós ousamos te pedir, não nos deixe jamais entregues às próprias tentações, sob os auspícios dos males transitórios da terra. E, ao contrário, nos fortaleça o ânimo, a fim de que façamos em nós, por nós e para todos aqueles que nos rodeiam, a quem se destina a tua obra, o recurso e a bênção, a paz e a justiça, o amor e a compreensão, a oração e a alegria de viver, para que, unidos num único ideal de amor e sabedoria,
possamos nos dar as mãos, como irmãos uns dos outros, a fim de seguirmos sempre com segurança. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Assim seja. Bom, meu amigo, muito bom. Obrigado, gente. Beijo no coração. Preso nas sombras da noite, eu venho aqui te rogar que me dê paz e consolo para eu poder caminhar. Busco um porto seguro para poder descansar, mas o caminho tem pedras que eu terei que passar. Preso nas sombras da noite, eu venho aqui te rogar que me dê paz e consolo para eu poder caminhar. Busco um porto seguro para eu poder descansar, mas o caminho tem pedras que eu terei que passar. Mas o caminho tem pedras que eu terei que passar. Preso nos sonhos terrenos, preciso me libertar. Quero achar hoje mesmo onde eu vou repousar. Tenho agora o consolo que me fará repensar. Toda a vida se passa, eu que preciso mudar. Toda a vida se passa, eu que terei que mudar. Preso nos sonhos terrenos, preciso me libertar. Quero achar hoje mesmo onde eu vou repousar. Tenho agora o consolo que me fará repensar. Toda a vida se passa, eu que preciso mudar. Toda a vida se passa, eu que terei que mudar.